E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, hoje vamos dar início a um novo módulo do curso, né? Um módulo sobre ondas. E a gente pode ficar perguntando, né? As ondas, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Seja as ondas sonoras, seja as ondas eletromagnéticas, no sinal do celular, a própria luz visível. Mas como é que a física descreve as ondas? Como é que a física pode nos ajudar a compreender melhor esse conceito que já é tão cotidiano nosso? Vamos ver então, pessoal? Beleza, pessoal. Então, hoje a nossa aula, né, esse novo módulo sobre ondas, vamos ver uma introdução conceitual às ondas. Então, né, quais são os tipos de onda, primeiramente, né, que a gente pode observar? Primeiro, né, temos as ondas mecânicas, são ondas que existem somente em meios materiais e obedecem às leis da mecânica. Por exemplo, as ondas do mar, né, as ondas também que se formam em um líquido quando você tem um gotejamento nele, né, de forma essas ondas concêntricas, e ondas sonoras também, essa que a minha voz está sendo registrada pelo microfone do computador e o alto-falante do computador ou do celular de vocês está emitindo ondas sonoras que vocês estão captando pelos ouvidos. Então, esses tipos de ondas são ondas mecânicas e elas precisam de um meio material. No caso das ondas do mar, o meio material é o próprio líquido, né? A água. E no caso das ondas sonoras, do ar, né? Que está entre o emissor e o receptor dessa onda. Outro tipo de onda, que é bastante conhecido, pelo menos no nosso cotidiano, são as ondas eletromagnéticas. Já essas ondas não precisam de um meio material, elas podem se propagar inclusive no vácuo, e como o exemplo delas, né, nós temos as ondas de rádio, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, dentre outras, que na verdade todas são o mesmo tipo de onda, né, que é o espectro eletromagnético. Então, você tem um certo comprimento de onda, nós vamos ver esse conceito com mais detalhes na próxima aula, mas um certo comprimento de onda, ou certa frequência, você tem as ondas de rádio. Aumentando esse comprimento de onda, você tem, na verdade, diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência, você passa para microondas, depois passa para o infravermelho, aí chega ao espectro da luz visível, né, que é um espectro relativamente curto, né, um pedacinho do espectro eletromagnético relativamente curto, ultravioleta, raio-x, raios gama e assim por diante, mas todas essas ondas eletromagnéticas fazem parte do mesmo espectro e só o que diferencia elas é a frequência ou o comprimento de onda, conceitos que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. E aí as ondas mecânicas, uma coisa que você precisa prestar atenção é que as ondas mecânicas elas transportam energia, tá, pessoal? Não existe transporte de matéria, né, pelo menos no sentido de mudança definitiva de posição. O que acontece é que cada elemento da matéria, do meio material, sofre um deslocamento nessa passagem da onda. Mas depois que a onda passa, e sendo só uma frente de onda, né, não tendo repetição da onda, você percebe que esse ponto material ele vai retornar para a posição inicial dele aproximada. Então, aqui nesse vídeo, pessoal, a gente vai conseguir perceber mais ou menos essa situação. Então, preste atenção nesse ponto material aqui, eu vou demarcar ele com a minha caneta. A gente vai ver no vídeo que temos aqui duas frentes de onda, né? Essa aqui que já passou e essa que vai passar. À medida que essa frente de onda for passar, a gente vai perceber que esse ponto material ele vai se deslocar verticalmente, vai atingir aqui essa altura máxima e depois ele vai retornar, né? Aqui vai ser a posição 2 dele, e ele vai retornar novamente para essa posição 1 aqui. Então vamos visualizar isso aqui nesse videozinho, tá? Então vejam, o ponto material subiu, depois ele retornou e voltou para a posição inicial dele. Eu vou passar mais uma vez aqui, então. O ponto material está aqui, ele vai, sobe, vai até a posição 2 e depois retorna. Então,
você vê que esse ponto material ele não se desloca, né, na mesma direção e sentido que a onda está se deslocando. Ele tem um deslocamento transversal, mas depois ele retorna para essa posição em que ele estava antes, tá? Então, daqui a pouco a gente vai retomar esses conceitos aí das ondas transversais e longitudinais, mas a gente percebe que em ambas o comportamento é semelhante. Vamos ver aqui no próximo slide. Então, temos as ondas longitudinais, né? Então, a direção de deslocamento da matéria. Nas ondas longitudinais, a direção de deslocamento dos elementos do meio material é paralela à direção de propagação da onda. Isso quer dizer que se a onda está se propagando numa direção horizontal, aqui, né? Deixa eu fazer de vermelho mesmo, né? Digamos que essa seja a direção de deslocamento da onda. Então, esse meu ponto material, ele vai se deslocar, né? Inicialmente na mesma direção do deslocamento da onda, enquanto a onda passa, mas depois que a onda passa, ele vai, né? Ele vai se deslocar para um certo ponto, né? Vou fazer aqui um. E depois ele vai retornar para esse ponto inicial onde ele estava. Então, é semelhante ao exemplo anterior, né, que a gente viu a onda transversal e o deslocamento transversal desse ponto material, mas retornando para a posição em que ele estava originalmente. E a onda transversal é justamente aquele exemplo que a gente viu anterior. Né? Então, a direção de deslocamento dos elementos do meio material é perpendicular, ou seja, transversal à direção de propagação da onda. Vamos ver aqui dois vídeos em que bem interessantes que mostram isso, tá? Aqui tem um cientista, né? Agradecimentos à Univesp, aí, à USP, por esses vídeos. Então, veja, nesse primeiro vídeo ele está fazendo uma onda longitudinal. Então, ele faz uma perturbação nessa mola, né? Essa perturbação tem a mesma direção, né, do comprimento dessa mola, e a gente percebe aí as ondas longitudinais se propagando, né, e se refletindo aqui nesse ponto fixo da mola, certo? É bem visível aí, ó, a direção de propagação inicial, depois ela retorna para o cientista que está fazendo a perturbação. E esse outro vídeo aqui também é uma onda, né, no meio material da bola, mas agora com outro tipo de perturbação. Vamos visualizar aqui. Então, agora a gente vê que ele faz uma perturbação, né, perpendicular à direção de onde a mola está, e aí a onda que é gerada é uma onda, né, transversal. Então, a gente vê muito bem, né, o formato da onda se deslocando e retornando após refletir aqui no ponto fixo, tá? Bem visível aí os dois tipos de onda, né, longitudinal e transversal. Muito bem, então podemos avançar. Aqui tem outros exemplos, né? A onda de violão, né? Da corda do violão também, que é uma onda transversal, mas por hora é suficiente. E a onda transversal senoidal, que é o tipo de onda que a gente vai se concentrar aqui nesse curso, né? Poderia ser ondas também longitudinais, mas a gente vai se concentrar na onda transversal senoidal. E essa onda tem esse nome porque o formato dela, como a gente viu no vídeo anterior, né? Ela é um formato de seno ou de cosseno. Então, aqui nós temos várias ondas, na verdade, né? São várias ondas que já estão se propagando nesse meio material. E veja que ela tem exatamente o formato, né, da função seno, a função trigonométrica seno, no caso seno de x por x. E também, né, a função cosseno também descreve uma onda senoidal. Por isso que ela tem esse nome, porque a aparência dela é bem semelhante à função trigonométrica. Aí nesse tipo de onda, né, só para deixar mais claro, né, cada elemento da matéria que transporta a onda, ele vai apresentar um movimento harmônico simples na vertical. Então aqui, ó, é um elemento de matéria isolado, e aí a gente vê que ele vai fazendo esse movimento harmônico simples. Então, tem uma posição aqui de máximo, né? Eu vou tentar fazer aqui, deixa eu ver, é mais ou menos aqui, né? Então, essa aqui seria a posição de máximo dela. Vou botar aqui, né? 2.
E bem aqui mais ou menos seria uma posição de mínimo dela. E aí no meio termo aqui, a gente vai ter a posição de equilíbrio. Vou botar em Y, né, porque ela está com esse deslocamento vertical. Ficou mais ou menos feio aí, mas dá para perceber o que eu quero dizer. Então, é um movimento harmônico simples, né? Um movimento periódico, e aí esse ponto material, enquanto estiver fazendo a passagem da onda, ele vai ficar fazendo esse movimento harmônico simples. E olhando, né, para vários pontos materiais dessa onda, então a gente percebe, né, a propagação de várias frentes de onda aí se deslocando devido a esses movimentos harmônicos simples dos pontos materiais, né? Então, cada pulso aqui ou cada frente de onda vai se deslocando a partir desses movimentos harmônicos simples do ponto material. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Essa introdução ela é bem curta mesmo, mas para a gente ter uma ideia geral do que são essas ondas, e aí a partir da próxima aula a gente vai poder ver como se trata isso matematicamente. Então, gente, muito obrigado. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e vamos deixar de travanca e vamos estudar.